Carlos Eduardo, bom dia. Dormiu bem? Como é que nós começamos um bom dia, na sua opinião? Como nós começamos um bom dia? Você tem ideia? Para termos um bom dia, nós precisamos acordar, né? Para acordar, nós precisamos estar vivos. O fato de estarmos vivos já é uma boa notícia, né? Você estar vivo, poder acordar com alguma força vital, já é um bom dia, né, Sofia? Significa que nós já vamos começar um dia... Nós já temos um motivo muito grande para poder estar gratos. Agora, nós devemos estar gratos a quem? Quando nós acordamos e nos damos conta de que estamos vivos. É assim que começa um bom dia. Quando você deita e dorme, você nunca sabe se você vai acordar ou quando você vai acordar, né? Você nunca sabe. Você deita e você dorme, mas antes de dormir você pensa: quando que eu vou acordar agora? Será que eu vou acordar daqui 1 hora, daqui 2 horas, daqui 5 horas? Quando que eu vou acordar? Não é assim? E quando nós acordamos e nos damos conta de que amanheceu o dia e de que estamos vivos, imediatamente nós pensamos: graças a Deus que eu estou vivo, né? Graças a Deus que eu acordei. E uma maneira também de a gente começar um bom dia é considerarmos alguma coisa relacionada com Deus, né? Vamos abrir a Bíblia no livro de... Você vai escolher o livro. Qual que é o livro que você gosta de ler? Posso dar uma sugestão? Provérbios. Provérbios é um livro muito interessante para uma pessoa jovem que nem você ler Provérbios, né? Provérbios. Ó, você encontrou sozinho, né? Então vamos começar pelo começo de Provérbios. O que diz aí Provérbios no capítulo 1, versículo 1? Então, nós encontramos o livro de Provérbios. A Bíblia, ela é uma biblioteca de livros, certo? Aqui nós vimos que tem mais de 60 livros, certo? Tem mais de 60 livros agrupados em uma biblioteca que nós estamos chamando de Bíblia. Então, mais de 1000. Tem mais de 1000 aqui. Não, 1000 páginas, né? Só que é dividido por livros, né? Então, na verdade, são livros agrupados nessa biblioteca. Então, o livro de Provérbios é dividido em trechos que a gente chama de capítulos, né? Então, tem o primeiro capítulo, o segundo capítulo. Tá vendo esse número grande aqui, ó? Esse número grande chama capítulo, tá? E cada capítulo ele é dividido em versículos. Então, nós vemos aqui Provérbios, capítulo 1, versículo 1, versículo 2, versículo 3, não é isso? Então, nós vamos começar a ler Provérbios, capítulo 1, versículo 1 em diante.
Vamos ler? Nossa, tudo isso. Não, não, pera. vamos ler só um pedacinho, só para É até a 4? só para a gente... Pode ser até a 4? Pode. Para a gente começar a entender a palavra de Deus, né? Que a Bíblia é a palavra de Deus. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender sabedoria e disciplina, para entender declarações profundas, para obter a disciplina que dá entendimento, justiça, bom critério e retidão, para dar prudência aos inexperientes. Você leu até o versículo 4? Até o 4. Não, peraí. Tá. Para dar conhecimento e raciocínio aos jovens. Você viu que interessante? Então, Provérbios, no final ele está dizendo para dar o quê? Entendimento aos jovens. Raciocínio aos jovens. Olha, dar raciocínio aos jovens. E no versículo 5, o que que diz? Sim. O sábio escuta e assimila. Mais instrução. O homem que tem entendimento obtém orientação e ricas. Agora vamos pensar um pouco sobre este versículo. O sábio escutará e absorverá mais instrução. Não é? Vamos repetir? Assim? O 5. O sábio escuta e assimila. Mais instrução. O homem que tem entendimento obtém orientação perita. Duas coisas muito importantes. Aí diz que uma pessoa sábia é aquela pessoa que adquire compreensão. Como nós fazemos para adquirir compreensão? A segunda parte do versículo diz que nós devemos procurar orientação perita. O que é uma orientação perita? Um perito é a pessoa que entende do assunto. Então, se nós queremos saber sobre matemática, nós devemos conversar com quem? Com o professor de matemática, não é? E aí nós vamos obter o quê? Orientação perita. Porque o professor de matemática, ele é o perito. Entendeu? Se nós queremos saber sobre português, com quem que nós temos que conversar? Professor de português. Né? Por quê? Porque ele é o perito na língua portuguesa. Né? Se nós queremos saber sobre inglês. Professor de inglês. Está ouvindo aí, Sofia? Tá. Professor de inglês, né, filha? Muito bem. E se nós queremos saber sobre informática, sobre computadores, nós temos que conversar com quem? De informática. Professor de informática, né, Sofia? O entendido do assunto, né? Então, para obter conhecimento e sabedoria, nós precisamos conversar com as pessoas entendidas do assunto, né? E quando nós falamos de sabedoria, quem pode nos dar sabedoria? Opa, aqui. Meu filho, se você aceitar as minhas declarações e guardar no coração os meus mandamentos, ouvindo atentamente a sabedoria. Aí, a resposta. Você encontrou rapidamente a resposta. Mas eu estava lendo os grifados. Então, quem está dizendo isso aí é Deus. E ele está dizendo, ó, filho meu, se você aceitar as minhas declarações e guardar no coração os meus mandamentos, ouvindo atentamente a sabedoria. Muito bem.
Parabéns, você foi bem rápido, hein? E olha que nós não combinamos nada disso, hein? Nós não combinamos nada disso. A resposta já está aí, ó, né? Então, no capítulo 2 de Provérbios, ele mostra que quem dá sabedoria é Deus, né? Essa expressão é o próprio Deus dizendo, né? Vamos repetir o 2? Versículo 2? Capítulo 2, né? E o versículo 2. Verso 1 e 2. Meu filho, se você aceitar as minhas declarações e guardar no coração os meus mandamentos, ouvindo atentamente a sabedoria. Vira a página, vamos ver o que vai falar na continuação. É inclinando o seu coração a discernimento. Além disso, se você... tá 2? Pode continuar. Além disso, se você clamar pelo entendimento e erguer a voz, pedindo discernimento, se você persistir em procurar essas coisas com a prata e continuar a buscá-las como a tesouros escondidos, então você entenderá o que significa temer a Jeová e achará o conhecimento de Deus. Veja só, que interessante. Logo no começo do versículo, no começo do capítulo 2 lá, no versículo 1 e 2, fala sobre o coração. É muito importante colocarmos coisas boas no coração. Porque se nós colocarmos a orientação de Deus no nosso coração, isso vai fazer com que as nossas ações, o nosso comportamento seja de acordo. Olha, lembre-se dele em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas Veredas. Enfim, se colocarmos as orientações de Deus em nosso coração, se buscarmos a orientação de Deus, né, através da sua palavra, a Bíblia, aí diz que ele vai dar conhecimento, vai dar discernimento para nós. E mais importante, ele vai nos dar sabedoria. Não é isso? Então, quem que nós devemos buscar para obter sabedoria? Deus. Muito bem. Deus é a fonte da sabedoria. Né? É uma maneira da gente começar um dia muito bem, né? Buscar a Deus, porque orientação dele. Você nota que naquele texto que você leu lá há pouco ali, ó, no começo do capítulo 2, ali fala que nós devemos buscar o conhecimento, a sabedoria, como uma pessoa que busca ouro. Né? Olha só, vê lá, ó. Lê de novo aí para você ver. É lá no comecinho, lá em cima. Lá. E inclinando o seu coração ao discernimento. Além disso, se você clamar pelo entendimento e erguer a voz pedindo discernimento, se você persistir em procurar essas coisas como a prata e continuar a buscá-las como a tesouros escondidos, então você entenderá o que significa temer a Jeová. Então, diz aí que se você buscar o conhecimento, como estiver buscando ouro e prata, como uma riqueza, aí sim você vai encontrar a sabedoria de Deus. Então nós devemos buscar a sabedoria, né, como um tesouro. Não há riqueza maior nesse mundo do que a sabedoria. É a maior riqueza que tem nesse mundo é a sabedoria. E quem dá a sabedoria é Deus. E nós devemos buscá-lo como tesouros escondidos. Entendeu?
buscar sabedoria, buscar conhecimento e entendimento. E aí a promessa é de que nós vamos encontrar, se buscarmos no lugar certo, né? E o lugar certo é na Bíblia, a palavra de Deus. Muito bem, parabéns. Por hoje está ótimo, né? 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos de estudo pessoal, né? Parabéns. Começamos um ótimo dia, assim, né? Com a orientação do nosso Pai Eterno.